Eu hoje não resisti o bolinho da chefe Lili Aguiar. Tá delicioso, mas é como eu falo, de tudo um pouco e sempre com equilíbrio, né? E pelo menos é assim que eu procuro viver a minha vida. Agora, tem gente que recorre a uma dieta com muita restrição alimentar e às vezes sem orientação de um médico ou de um nutricionista. Tem risco nisso? Sim, gente, tem riscos, tá? Tem, talvez, uma perda de peso rápida, mas tem prejuízos à nossa saúde. E hoje a gente vai entender como é que isso tudo funciona, como é que fica o cardápio muito reduzido, como é que ficam esses nutrientes, algumas das consequências que pessoas já relataram podem, de fato, atrapalhar a qualidade de vida. Cansaço, fraqueza, queda de cabelo, tem gente que até desmaia. A gente vai acompanhar um VT sobre esse assunto e já a gente conversa com uma especialista. É comum que, ao buscar por uma melhora na forma de se alimentar, a dieta restritiva surja como uma alternativa. Esta é aquela que incentiva o indivíduo a deixar de consumir algum macronutriente, tais como carboidratos, gorduras e proteínas, componentes da alimentação que são fundamentais para o corpo humano. Em outros casos, o processo ainda é mais radical, tais como as dietas líquidas, das papinhas de bebê e das frutas, em que se sugere que sejam feitas apenas a ingestão desses tipos de alimento. Existem ainda as chamadas dietas zero, que sugerem que a pessoa fique períodos da semana sem se alimentar. Porém, apesar das dietas restritivas levarem à perda de peso, isso não acontece de maneira saudável. Na maioria dos casos, a perda de peso é decorrente da perda de massa muscular e não de gordura, além da perda de água. Além disso, diversos problemas como dificuldades para dormir, dores de cabeça, desmaios, irritabilidade, cansaço, tontura, queda de cabelo, alterações no ciclo menstrual e anemia podem surgir. É preciso muito cuidado na hora de se escolher uma dieta. Por isso, acompanhe agora o nosso papo e saiba mais. Quero agradecer ao vídeo da Turma do Bendita Hora, muito obrigada, ilustrou bem aqui a nossa pauta. E a gente vai receber agora a doutora Raquel Menezes e ela conversa mais sobre esse assunto. Seja bem-vinda, doutora Raquel, que alegria te receber. Eu que agradeço mais uma vez. E é sempre muito bom, volte sempre, porque quando você vem, você traz conteúdo pra gente de valor e a gente aprende, tem gente que já se anima e aí buscando uma qualidade de vida melhor, todo mundo vive melhor, né? Sim. E esse vídeo foi excelente, né? Porque ele resumiu muito bem o que nós vamos falar hoje, que são as dietas restritivas que faz mal sim à saúde. Todo mundo quer emagrecer, né? É fato. Só que o que a gente quer? A gente não engordou da noite pro dia e quer ter esse emagrecimento da noite pro dia, tá? Só que isso daí, primeiro, não vem a ser saudável. E segundo, às vezes a pessoa fala assim, mas eu percebi que eu fiz uma dieta líquida e eu emagreci. Não foi emagrecimento. Desculpa falar, né? O que é emagrecer? Emagrecer é a gente perder o percentual de gordura. Então, quando a gente sobe na balança, qual que é o esperado, né? O que a gente quer? A gente quer ver aquele número reduzir. Mas a gente tem que saber se esse número é o real. O que é o número real? Emagrecimento é a gente perder gordura e ganhar massa muscular. Que às vezes a gente olha o fulano, né, ainda mais dependendo da idade que a pessoa tem, fala, nossa, você viu o fulano emagreceu 20 quilos, assim, do nada, sem fazer atividade física, sem nada. Aí você fala, Aí logo em seguida a pessoa fala, nossa, mas ficou envelhecido, né? Por quê? Perdeu muita massa muscular, perdeu muito líquido. E o essencial, que é real perder, é gordura. E isso a gente consegue com o quê? Com uma dieta certinha, sem fazer essas loucuras, assim, tipo, da noite pro dia e querer fazer dieta zero, que nem foi falado, dieta líquida. Que isso não leva ao real emagrecimento. Para perder, se a gente quiser fazer certinho, para perder direitinho, a gente precisa de quanto tempo aproximadamente para sentir diferença? Eu vou falar de, uma diferencinha assim, 5 quilos. Fazendo certinho, dá para perder rápido, igual todo mundo quer? É que vai depender muito da quantidade, né? No começo, se a pessoa ela tem um excesso de peso, aí quando ela faz uma dieta associada com a atividade física, é claro que nesse começo ela vai ter uma perda mais significativa. E depois, aqueles outros quilinhos vão demorar mais para sair.
Mas uma média saudável, e aí isso, gente, eu tô falando, depende, né, de cada caso, mas 1 quilo, de meio a 1 quilo por semana. Isso se a pessoa estiver em excesso. E outra, a gente tá falando, assim, somente em números, né, subir de balança. E o que é legal de ver? Tem muitos resultados, muitos casos, assim, que você vê, que o paciente, ele real emagreceu. Só que teve aquela troca, né, ele fazendo atividade física, ele ganhou massa muscular. Então, o paciente, ele olha e ele fala assim, poxa, perdi 15 quilos de balança. Mas, em compensação, que tem um aparelho que a gente vê, ele ganhou 12 quilos de massa muscular. Então, se você fosse somar, né, entre aspas, ele perdeu 15 quilos, mais os 12 que ele ganhou de massa muscular, que bom, né, que senão ele ficaria uma pessoa flácida, foi bem significativo. E é importante a gente fazer essa troca ganhando músculo. É como se ele tivesse perdido 27. Exato, né? Só que aí, por que foi legal? Porque ele não ficou aquela pessoa flácida, porque ele foi tendo essa troca, ganhando músculo, e o resultado da pessoa, sem contar a qualidade, né? Que a pessoa sente. A mudança que dá no paciente, quando ele chega, ele fala assim, eu quero resultado para emagrecer. Todos vão buscando, entre aspas, estética. Claro que uns comentam, né? Eles falam assim, olha, tem uma moça que ela falou, Raquel, meu real motivo que tá fazendo, porque eu não consigo, eu sinto cansada de levar minha filha para creche. Né? O aumento do peso, aconteceu isso. Um outro rapaz, ele falou assim, Raquel, eu nunca me importei, tipo, com emagrecer. Assim, ele falou assim, claro, né? Mas o que foi a minha filhinha de 5 anos que virou pra mim e falou assim, papai, você tá muito obeso e eu tô com vergonha de você me buscar na escola. Olha. A menininha de 5 anos falou isso pra ele. Aí ele foi e falou que ele ficou sem, tipo, ele falou assim, Raquel, eu vim aqui buscar o emagrecimento. E isso daí mexeu com a parte psicológica dele, né? E sem contar, aí quando a gente foi ver os exames, ele tava teoricamente bem, mas quando a gente foi ver os exames, o que aconteceu? Alteração de colesterol, alteração de triglicérides. Então eu falei para ele, olha, foi uma coisa que foi uma dor que te fez buscar ajuda, mas que foi importante, porque foi através dessa consulta que você viu os seus exames e falou, poxa, eu realmente estou com alteração de colesterol, triglicérides e outras coisas que a gente teve que ajustar. A pessoa, quando ela está mais pesada, ela até um desgaste maior nas articulações, acaba sentindo, você falou de dor, eu lembrei, né, dor no corpo também, né? Tem as dores, a pessoa ela sente o cansaço, indisposição. E aí, o que acontece? Quando a pessoa ela tem essa melhora, pensa bem, você está conseguindo, você teve uma perda significativa, está dormindo melhor. Poxa, se você dorme melhor, o dormir traz outros benefícios no dia seguinte, questão de trabalho, de disposição, de raciocínio, né? E a melhora que a gente vê no paciente não é a estética, a estética é a última que chega. Antes vem outros sintomas, né? E o que a gente olha nessas dietas restritivas, que a pessoa ela fala, você tem que parar de comer. Alguma dieta fala para você parar de comer o carboidrato, né? E a pessoa ela fala assim, mas poxa, se eu realmente tirar o carboidrato, eu não vou emagrecer? O carboidrato não é ruim? Primeiro que não existe alimento vilão nem mocinho. O carboidrato ruim, que a gente fala, é o seguinte, o excesso do refinado, né? O excesso da farinha branca, o excesso do açúcar. Aí sim, e como você falou, não resistiu ao bolinho. É o quê? O equilíbrio. O equilíbrio tá tudo ok. Agora, o ruim é quando a gente fala assim, não, no café da manhã vou somente com os refinados, com os pãezinhos, com embutidos. Aí chega na hora do almoço, somente frituras, não come a quantidade certa, né? E a quantidade certa é o quê? O nosso corpo a gente tem que dividir. Proteína para sustentar a nossa massa muscular, para fazer a construção, carboidrato para dar energia, para a gente chegar na academia e falar ou fazer atividade física, mesmo uma caminhada, né? Você tem que ter essa energia. Então o carboidrato ele também auxilia e a gordura, não estou falando assim gordura gordura trans, né? É aquela gordura boa que a gente vê no azeite, que a gente vê no abacate, nozes, que o nosso corpo também usa para formar os nossos hormônios e as células. Então, o que é pra gente, resumindo? É o equilíbrio. E se você tá aí, porque as pessoas elas chegam e falam assim, a minha última tentativa, eu já tentei. Não queira fazer essa restrição toda, porque a gente não consegue. A gente precisa ver, conseguir, até você consegue por um certo período. Mas será que a gente vai sustentar isso para sempre, né? Pois é, hoje mesmo eu estava na academia e uma pessoa passou assim do meu lado e cumprimentou e falou, vou voltar para a minha injeção. A injeção que eu até comentei, eu falei o nome comercial que nem deveria, mas que está saindo aí na mídia como agora as pessoas perceberam que se não for bem orientada, não é legal usar, que ela pode dar
problemas sérios de saúde, né? E aí a pessoa que estava junto falou, mas por que você vai voltar? Porque senão eu vou engordar de novo. Quer dizer, a pessoa que perde peso, que quer perder peso muito rápido, às custas de até mesmo... Remédios. E depois ela se para esse hábito de uma injeção ou de um remédio para tirar o apetite, ela acaba voltando mais rápido, né? Eu sempre oriento os pacientes da seguinte forma. Não sou contra a remédio para auxiliar no emagrecimento. Tem pessoas que real precisam de tratamento. Agora, tudo depende. Que as pessoas, ela escutou assim, nossa, fulano emagreceu, então eu vou usar também. E às vezes a pessoa, esse remédio, essa medicação não vai resolver para uma pessoa que ela é compulsiva. Aí é uma outra medicação que vai auxiliar. E tem gente que usa essa medicação e não emagrece nada, né? E é uma medicação cara. E aí o que acontece? Qualquer remédio que eu passo para o paciente para auxiliar o processo dele de emagrecimento, eu falo, olha, a partir do momento que o remédio que eu passar tirar a sua vontade, porque ele também tem que passar junto com o nutricionista, né? Então, o nutricionista, o que ele vai colocar? Café da manhã, o lanche, o almoço, o lanche da tarde, o jantar. Se o remédio que eu passar, você acorda e fala assim, não vou pular o café, eu tô sem fome. Tá errado o remédio. Por quê? O que a gente tem que fazer é aprender. Então, o remédio, ele tem que ser um auxílio para fazer com que você não coma além do que está naquele plano alimentar. Mas a partir do momento que o remédio, ele também tira a sua fome, que aí o que acontece? Legal, né? Fala, pô, quem comia, acordava, queria comer 3 pãezinhos, agora eu tô sem fome, vou pular o café da manhã, nossa, que nem essa moça na academia falou, senão eu vou voltar a engordar. Realmente, porque quando você para o remédio, se a pessoa não teve esse hábito, essa rotina, parou o remédio, ela vai voltar a engordar. E não é isso que a gente quer, né? É um tratamento. Então, a gente tem que entrar com a medicação correta, na dosagem correta, entrar com a alimentação na dose certa, né? Tipo, na quantidade que o nutricionista vai passar. E aí, sim, com o tempo, não querer ter aquela agonia, assim, eu preciso emagrecer, calma, né? E o nosso corpo também, ele é inteligente, ele tem uma memória. Se eu falar para você assim, pensa numa pizza, 4 queijos, tal, a gente já sabe até o cheiro, o sabor, nem tá aqui a gente já sabe, né? Por quê? Porque a gente tem memória. E quando o nosso corpo a gente vai emagrecer, ele também tem essa memória. Então é por isso que eu falo, emagrecer não é fácil nesse sentido, que o nosso corpo ele sempre vai querer tender ao nosso maior peso, que foi o momento que a gente deu mais energia pro corpo. E aí, o que vai acontecer? Ele sempre vai querer estar lutando. Não, eu quero voltar para aquele peso, mandando mensagem para você, eu quero mais energia, quero mais energia. E você falando, não, vou ter que reduzir, controlar aqui minhas calorias, fazer um déficit calórico para ter o emagrecimento. E aí, por isso que o nosso corpo, a gente tende a querer voltar. Então, quando a gente emagrece, a gente tem que tentar fazer o nosso corpo entender que esse vai ser o nosso real peso. E aí, a gente vai fazer uma memória no nosso corpo, durante aí um período de 2 anos para o corpo entender, olha, é esse peso ideal que eu quero ficar. Então tem que ser 2 anos mantendo-se firme naquele peso novo. E por isso é que não pode, acabou a dieta, sair comendo tudo, porque aí o corpo volta rapidinho, né? Volta. Às vezes volta até maior. Você tem a sua dúvida? Manda lá no Insta, Vida Melhor Oficial. Quero saber qual é a sua pergunta. Vida Melhor Oficial, doutora Raquel, responde já. Tá bom? Não deixe de perguntar, não. Agora vem cá você comigo, porque a gente já tem as perguntas, já vai aparecer aqui na tela. A doutora Raquel continua aqui para nos ajudar a entender aí esse processo de emagrecimento que as pessoas buscam com tanta vontade e às vezes não seguram, não sustentam os resultados, né? Não sustenta o resultado, traz malefícios, né? Porque a gente baixa demais o nosso metabolismo nessas dietas restritivas, a gente fica com deficiência de minerais, vitaminas, mexe com a nossa parte hormonal. Aí a pessoa sente o quê? Fraqueza, queda de cabelo, né? Enfraquecimento das unhas, alteração do humor. Gente, não tem como. Às vezes a pessoa fala assim, não, mas não traz o malefício. Às vezes a pessoa não percebe, né? Você não vai perceber que você tem uma deficiência de uma vitamina. Claro, algumas, a pessoa ela chega lá com sintoma, tô me sentindo cansada, tal. Mas você não chega falando no seu médico, estou com deficiência da vitamina. Por quê? O teu corpo, ele precisa, é uma empresa. E se tem a deficiência de algum funcionário, vai sobrecarregar os outros que estão ali trabalhando. Então, traz sim consequências. Então, a gente não pensar que uma atitude minha que eu vou tomar agora não vai trazer, traz. Olha, coisa séria. A Roberta quer saber o seguinte, ela tá com muita queda de cabelo e tá perguntando se pode ser por causa da alimentação.
Pode ser, né? Pode ser por conta da alimentação de minerais, vitaminas, que pode causar queda do cabelo, pode vir a ser uma alteração hormonal. E aí, a alimentação, ela vai auxiliar, sim, né, no ajuste, mas aí a gente também tem que ver se é um problema de hormônio, que se a gente tem que fazer a suplementação, se é de vitaminas. Mas o principal, às vezes a gente sempre busca o remédio, né? A gente sempre busca, a gente quer ser sempre uma coisa sobrenatural, né? Tal medicação que saiu. Gente, e o básico, que é o que funciona, a alimentação, o simples, a alimentação e a atividade física é a base para tudo. Depois, claro, poxa, já pegou o exame, tá com uma deficiência, a gente repõe. E aí, dependendo do grau da deficiência que o paciente está, não adianta nesse momento a gente falar para ele somente com a alimentação. Não, você já está deficiente. Aí, nesse caso, a gente vai repor suplementação, que aí a gente vê a dosagem ideal para você, na deficiência que você está, né? Perfeito. A Beatriz quer saber qual é a forma ideal de inserir chocolate, um sorvete ou um bolo em uma dieta equilibrada? Adorei essa pergunta. Tá certa, Beatriz, tá certa. A gente não precisa, porque a partir do momento que você também fala um não, tem pessoas que parece que fica... Acho que a pessoa nem come chocolate todo dia, mas só a pessoa falou assim, ó, você vai entrar em dieta e não pode comer chocolate, a pessoa vai ficar chocolate, chocolate, chocolate. Pode sim colocar, inserir o chocolate, o sorvete. Agora, o que a gente tem que pensar? É um carboidrato, contém gordura, tanto chocolate quanto sorvete. E aí a gente não pode comer em excesso. Agora, pensa, se você tá com uma dieta equilibrada, poxa, no café da manhã você colocou proteínas, né? Por que é importante? A proteína, ela dá mais saciedade pra gente e o nosso corpo, ele trabalha mais ainda para quebrar a proteína, então gasta mais energia. Então vai auxiliar no emagrecimento e você mais saciada, corre menos perigo ali de ficar beliscando outras coisinhas. Mas dá pra gente colocar no final de semana, se fazer uma refeição livre, né? Por que eu falo final de semana? Porque geralmente é o mais fácil, né? Que a gente tende a sair um pouquinho mais da dieta. Mas, poxa, faça uma refeição livre, que nessa refeição livre você vai comer, agora, uma refeição livre e não o final de semana todo livre, né? Que senão aí não dá certo, né? Não dá. Eu, às vezes, faço uma bagunça assim de um final de semana inteiro livre. Aí, na segunda-feira de manhã, quando eu subo na balança, eu aumentei 1,5 kg. Mas isso também não é gordura, né? Não. O que significa isso? É porque o que acontece? Você tá com aquela dieta sua equilibrada na semana. Chegou o final de semana, você chutou o balde e não sabe nem onde foi parar. Aí chegou na segunda-feira, você vai pesar. Porque a sua alimentação, primeiro, saiu daquela rotina, então consumiu às vezes mais sódio. Por consumir mais sódio, você vai reter mais líquido. Então, aquele peso que você sobe não é o peso real. Por isso que é importante, assim, quando você dá aquela jacadinha, né, hidratar bastante. Não querer fazer também, porque o que acontece? Ai, não, eu baguncei demais o final de semana, então o que eu vou fazer? Segunda e terça eu só vou ficar com alface e ovo o dia inteiro. Não, que também não é legal. Volta a sua dieta, a sua adequação alimentar que você segue bonitinha, não queira se punir quanto a isso. Mas o real peso que você vai ter depois é lá para quarta-feira, que aí você já desinflamou o teu corpo, já desinchou, digamos, né? Mas também não é tão fácil engordar assim como a gente imagina, né? Não é porque comeu muito um dia que você já engordou um monte. Não. O ruim é porque o que nós costumamos a fazer é que no café da manhã, a gente está acostumado, né? Vamos falar o café da manhã do brasileiro, é o pãozinho. Não é que o pãozinho tá errado, é que a gente come o pãozinho e taca a manteiga ali sem a menor consciência do quanto que colocou ali de manteiga, né? Aí depois você fala assim, não, beleza, o pãozinho com a manteiga tá bom. Aí depois você fala assim, não, mas eu só belisquei, eu passei lá no trabalho e tinha uma porçãozinha de amendoim. Eu só belisquei aquela porçãozinha de amendoim. Poxa, só essa porçãozinha de amendoim já é uma caloria... É muito calórico e é a mais que você está comendo. Aí depois, quando chega de tarde, aí você fala assim, foi aniversário do pessoal e a gente teve um parabéns, a gente cortou um bolinho e comeu. Poxa, você viu que ao longo desse dia você foi beliscando muitas outras coisas? E isso aí chega no final de semana, você ainda vai falar, eu vou me dar o direito. Então, são essas beliscadinhas, esse só um pouquinho hoje, só um pouquinho amanhã. Aí a somatória disso que vai fazer a gente engordar, mas não é um final de semana que... Tá bom. É que você foi na festinha, Cláudia. Absorvida. Lucas está querendo saber, é verdade que a dieta mediterrânea é a melhor dieta para se fazer para quem quer emagrecer mais rápido? Olha, a melhor dieta é aquela que vai, primeiro, né? É aquela que você vai se adequar. Porque não adianta nada eu falar, tem gente que fala, do jejum intermitente. Tem gente que ama tomar o café da manhã, né? E aí o que a pessoa vai fazer? Você vai tirar o café da manhã da pessoa, ela vai falar assim, poxa, é um sacrifício danado. Então, a melhor dieta, Lucas,
é aquela que você vai se adaptar e outra é aquela que contém todos os nutrientes que a gente precisa, tanto macronutrientes quanto micronutrientes. O que são macronutrientes? A proteína para construção muscular. Proteína é carne, ovo, frango, peixe, ovos. Exato. O carboidrato, né, que a gente precisa também. Os integrais de preferência, arroz, macarrão. Exato. E a gordura, né, que é a gordura que ela vai auxiliar para formar os nossos hormônios. Então, esses são os macronutrientes. Os micronutrientes é importante a gente consumir. E uma das coisas que eu não gosto, tá? Que às vezes a pessoa, ela substitui em algumas refeições, principalmente as principais refeições, que é o almoço e o jantar, por shakes, né? O que acontece? Geralmente a pessoa fala assim, mas eu gostei, eu tive um resultado que nem uma paciente minha falou. Geralmente, no almoço e no jantar, são as refeições que a gente consome verdura, legumes, que contêm os micronutrientes também. E aí, se você substituir isso por algum shake, você também não vai estar conseguindo a quantidade ideal. E por isso que a gente entra também em deficiência de micronutrientes. Lucas, a melhor dieta é aquela que é feita com a quantidade certa para você de calorias, né? E a que você vai se adaptar. Não fica fazendo restrições que você não vai levar isso a um longo tempo e o teu corpo vai ficar em deficiência. Joia. Obrigada, Lucas. Próxima pergunta já vai para a tela, é da Bia. Ela quer saber por que a pochete é a mais difícil de perder. Essa gordurinha aqui na barriga, né? Tem relação ao consumo de açúcar? Tem relação ao consumo de açúcar, tem relação ao consumo... E aí, quando a gente fala açúcar, não é somente aquele açúcar que a gente coloca ali no cafezinho, também. Mas é o carboidrato que a gente come, o açúcar que contém no pãozinho, nos lanches que a gente faz, né? Na pizza, nas massas. Isso daí acaba causando um acúmulo. E outra coisa também que é importante, o estresse e a alteração do sono. Porque no sono que a gente tem a relação nossa ali do cortisol, que é um hormônio que nós produzimos. O estresse também está relacionado com o cortisol e acaba causando um maior acúmulo nosso de gordura, principalmente na região abdominal. Aí por isso que E quando for perder gordura, gente, não tem um remédio para perder barriga, não tem um remédio para perder braço, não. Gordura é sistêmica, a gente perde a gordura como um todo no nosso corpo. Agora, se você quer construir, a pessoa, mas eu quero ganhar mais braço, aí beleza, na musculação, ela é localizada. Agora, para perda de gordura, não tem como falar assim, mas eu quero emagrecer, mas eu quero manter, que às vezes a pessoa fala, né, mas eu quero perder só a barriga, tipo, eu quero manter meu bumbum, Não, quando emagrece, perde tudo, né? Vai tudo. Apesar de que tem gente que fala aí de uns suplementos como se fosse pra barriga, aquele Morosil, que é a casca da laranja moro, né? Exato. É verdade que perde a barriga? Auxilia na perda, num local que a gente vinha ter mais a perda de gordura, mas não vai é perder similar. também braço, Exato. Não... E também auxilia, né? Se continuar comendo igual, não vai perder nada. Não tem um remédio milagroso, não tem. Ai, uma pena, não é, gente? Que eu queria que tivesse Gostaria, um botãozinho pra gente apertar, assim, seria bom, né? Porque comer é gostoso demais. Por isso é que eu não me privo, por isso é que eu sou do equilíbrio. Mas tá certo. Então... E é gostoso, e a gente não pode se privar, é o social, né? A gente gosta. Agora, mas também o nosso paladar também muda, né? Às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu gosto... Tem uma paciente que no cafezinho dela, ela coloca 2 colheres de sopa de açúcar. Então é mais açúcar do que café, né? Exato. Então, com o tempo, eu concordo, ela gosta muito de açúcar, você aí de casa gosta muito de açúcar, você fala, eu não consigo. Também não fala eu não consigo, tá? Conseguir a gente consegue, mas não precisa ser radical, como a gente tá falando, mas se você não for adaptando, mudando o seu paladar, porque depois você aprende, você fala assim, nossa, né, tipo, eu não preciso comer essa quantidade que eu comia antes, né? O paladar também muda, do mesmo jeito que a gente aprende para querer comer coisas mais gordurosas, mais açucaradas, que é mais palatáveis, a gente também aprende a diminuir. Eu tirei o açúcar do meu café, porque se é pra comer açúcar, eu prefiro comer numa outra coisa mais gostosa. Um bolinho, um chocolatezinho. Aí eu falei, quer saber? Então o café vai sem açúcar e eu me dou o direito de comer uma outra coisinha. Então, mas não tá errado, né? Isso não tá errado. É isso que as pessoas querem entender, que as pessoas querem ser totalmente radicais. Não precisa disso. A não ser que seu objetivo seja, você é um fisiculturista, tal, conseguir... Aí são outros 500, gente. Aliás, igual o pessoal que faz bastante atividade física, né? Eu gosto de tomar meu shake de proteína depois do treino, porque eu não tenho, minha alimentação não é regrada. Vocês veem, 1h54 eu tô aqui trabalhando, não tô almoçando, né? Então eu vou almoçar lá de tarde, às vezes eu faço só um almojanta, que é uma vez só. E aí eu tomo meu shake de proteína. Mas aí esses dias eu sempre bato ele ou com uma banana ou com uma outra fruta. Aí eu falei, mas por que eu vou bater com uma fruta?
Falei, não, eu vou comer a fruta porque é mais gostoso. Então, tomo meu shake e ainda como uma fruta. Dá no mesmo. A gente também tem que pensar, né? Sim. Pra poder ter prazer, né? Ter prazer. E tem gente que é muito da mastigação, porque se fica muito no líquido, a pessoa não... Porque o nosso cérebro é engraçado, né? O nosso corpo. Tem pessoas que ela precisa o ato de mastigar para mandar mensagem pro cérebro que comeu, que tá saciado. Porque às vezes o líquido a gente, na conversa ali no dia a dia, a gente toma e nem percebe, poxa. E aí o que pode fazer? Tomar o shake, né? E o que é o correto? É você comer a fruta para você ir mastigando, para você falar, estou saciado, comi. Sim, eu tenho a boquinha nervosa, gosto mesmo de mastigar. Doutora Raquel Menezes, ela tá no Instagram como DRA Raquel Menezes. Vai lá, segue, passa em consulta, vai se cuidar, tá bom? Que é nosso bem maior, é a nossa saúde. 11 9 14 53 47 90. 11 9 14 53 47 90. E independente de qualquer coisa, deixa um carinho lá pra ela. DRA Raquel Menezes. Muito obrigada. Um beijo, agradeço. Volte sempre, Muito tá bom? obrigada.